saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz de estar aqui, adorando e bendizendo aquele que reina e ele vive para todos sempre. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar na casa dele. Quero agradecer também ao pastor Carlos que não está, se recuperando. Quero agradecer pela confiança que ele passou pelo meu nome por ele. Quero agradecer também a liderança pelo convite. E vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé com a permissão. Quero mandar um grande abraço para o irmão Júnior e irmã Andréia. Passou muito tempo lá na continuação. Cante comigo. E venceu, e que tudo pode.
Aleluia, glória a Deus. Vou repetir, só quem crê que Jesus vai buscar a sua noiva. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente animar. Quando a gente fica sentado, parece que a gente está numa zona de conforto. A gente não quer levantar a mão para dar glória a Deus e aleluia. E quem vem para o templo vem para adorar, para glorificar aquele que reina e vive para todos sempre. Aleluia.
És adorado entre nós. Quem sabe canta comigo? Tão desejado aqui. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia! Só quem crê que Jesus está prestes a voltar. Oh, aleluia!
Igreja, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz, por ter tido essa oportunidade nesta noite de transmitir a palavra de Deus. Nervoso, obviamente. No meu processo de preparação, principalmente essa semana, eu queria conciliar o trabalho com os estudos, para poder me preparar melhor. Acho que foi a semana que mais apareceu bronca no trabalho, graças a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele renova nossas forças. Deus ele renova as forças daqueles que estão cansados. Aqueles que estão cansados, ele faz voar com asas como águias. E como isso vai acontecer, se nós de fato não nos encontrarmos nessa condição de estarmos cansados, para que Deus efetivamente venha manifestar o seu poder de nos renovar. E nessa noite eu peço aos irmãos para que fiquem de pé para lermos aqui a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos ler a palavra de Deus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, aqui, só para contextualizar antes de entrar na palavra, esse versículo aqui é uma passagem onde Deus ele está falando para algumas pessoas que ele designou, no número de 70, para saírem e levando a sua palavra, fazendo como nós conhecemos hoje a obra de Deus. E ele mandou, separou de dois em dois, e depois dessa obra que essas pessoas realizaram, eles chegaram até Jesus, felizes, alegres, segundo a palavra de Deus, por os espíritos imundos se sujeitarem a eles. E é por isso que Deus ele fala aqui, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrados antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E é sobre em cima disso que eu quero falar nessa noite, sobre salvação. O fato de nosso nome estar nos céus consiste na salvação. Mais precisamente, o que eu quero falar nessa noite é sobre a efetividade da salvação. Porque muita gente acha que foi salvo, foi tirado das trevas, e isso já é suficiente, não precisa mais fazer nada, Deus já nos salvou. Inclusive há doutrinas por aí nesse sentido, que meio que distorcem a palavra de Deus. Mas nós aprendemos que, inclusive não vamos destrinchar aqui nesta noite, as etapas dessa salvação, porque para que a salvação seja efetiva, ela precisa de início, ela precisa de meio, ela precisa de fim. O início da salvação é nada mais, nada menos que a intervenção de Deus na nossa vida. O homem ele tinha a oportunidade de se relacionar com Deus, via Deus e não tinha um corpo compatível para poder ver Deus e não acontecer nada de nenhuma consequência. Hoje não temos mais essa compatibilidade, teremos quando nós tivermos nossos corpos transformados. Mas o homem ele tinha inicialmente, quando Deus o criou, essa compatibilidade de ter contato direto com Deus, de se relacionar com Deus. E o homem, ele decide, ele escolhe se afastar, porque a nossa vida é baseada em escolhas. E o homem decide, por mais que haja guerra, por mais que haja tentações, não é isso o motivo de nos afastar de Deus, mas sim as nossas atitudes, os nossos comportamentos frente a isso, que é o motivo de nos afastar de Deus. E o homem se afasta de Deus, e Deus, ele já sabendo o que iria acontecer, a sua onisciência, ele já havia planejado, digamos assim, feito um segundo plano para novamente
chegar a esse homem e chamar para perto dele novamente. E o início da salvação é isso, é Deus intervindo na vida do homem, porque o homem ele decide caminhar o caminho para o inferno. O homem pecou e todos os seus sucessores do primeiro homem, somos nós, inclusive, herdamos esse pecado. Automaticamente herdamos esse pecado, essa natureza pecaminosa de Adão e Eva. E foi necessário Deus intervir na vida de um homem, para que o homem não trilhasse esse caminho natural, que é o caminho do inferno, devido às suas atitudes. E quando se fala na intervenção de Deus, a gente medita e é muito complexo, é muito profundo, e não tem como não meditar e não chorar, não se arrepiar diante do que Deus fez por nós, porque é um Deus todo-poderoso. A Bíblia, ela diz que o Deus é tão grande que Ele mediu os céus com a palma das suas mãos. Olha a grandeza do nosso Deus. Ele mediu as águas com o punho, o seu punho. Ele estende os céus como um cortina. Então, imagine a grandeza desse Deus. E esse Deus, nessa grandeza, que a gente tem noção, não compreende na sua totalidade, porque somos limitados, mas temos uma noção da grandeza dele. Esse Deus decide se rebaixar ao nível de um homem. Ele decide se rebaixar ao nível de um homem para morrer nas mãos desse homem, se entregar para este homem. Então é muito profundo pensar na forma dessa intervenção, que é o início, que é a primeira etapa da salvação. Porque Deus ele veio até o homem não conseguiria chegar até Deus do jeito que estava. Então foi necessário Deus se rebaixar, se tornar homem e morrer pela humanidade. E nosso Jesus na cruz do Calvário, morrendo, sendo traído, mesmo assim ele olha para a gente e fala: Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. E é óbvio que essa intervenção, ela não é uma intervenção automática, ela está fundada no sentimento grande de Deus, que é o seu amor. O amor que Ele tem pelo seu povo. Um amor que é específico na Bíblia, onde Deus foi capaz de entregar seu único filho para morrer pela humanidade. Às vezes nós não valorizamos isso, às vezes nós invalidamos esse sangue derramado individualmente sobre a vida de cada um de nós. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é muito gracioso. A Bíblia, ela especifica as qualidades de Deus. Eu acho interessante que ela sempre fala que Deus ele é riquíssimo. Por exemplo, fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então Deus ele é intenso nas suas qualidades, nas suas características. E é graças a essa intensidade que a gente está aqui, a intensidade do seu amor, a intensidade da sua graça, a intensidade da sua misericórdia, da sua compaixão, e nos ver caminhando, indo para o inferno, porque decidimos assim, mas Ele interveio para nos tirar deste caminho, nos levar para a sua luz. Então esse é a primeira etapa para que a salvação ela seja efetiva na nossa vida. A segunda etapa, como eu falei no início, a salvação tem início, meio e fim. Então a segunda etapa é o meio. Aqui, na intervenção, eu citei ainda agora, é nada mais que a ação salvadora de Deus para nos tirar das trevas. No caminho, que é o meio, é um caminho que Deus coloca para a gente seguir. Esse caminho é Jesus. Afinal, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é este caminho. Esse caminho ele não foi imposto. Este caminho ele foi proposto. Esse caminho ele foi sugerido por Deus. Ele não é imposto para nenhum de nós. Ele é sugerido com muita graça, muito amor, muita mansidão do nosso Deus. Ele foi colocado na nossa frente para nós seguirmos. E seguir este caminho para chegarmos até Deus envolve o quê?
Renúncia envolve carregar sua cruz. Afinal, o caminho que Jesus falou, que é vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Para chegar até Deus por meio do caminho que é Jesus, só através de renúncia, só através de carregar a sua cruz. Só que hoje, muitos de nós não queremos mais renunciar. Nós não queremos mais renunciar às nossas vontades, nossos desejos. Nós não queremos renunciar os desejos da nossa carne, queremos satisfazer, seja com mentira, seja com inveja, seja com lascívia, seja com moralidade, seja com glutonaria, não sei, mas as obras da carne, elas são manifestas e às vezes nós esquecemos que existe uma responsabilidade também da nossa parte, porque o apóstolo Paulo fala, assim como vocês receberam Cristo, permanecei em Cristo. Então existe uma necessidade da nossa parte e a Bíblia ela coloca consequências para quem negligenciar este caminho que foi colocado para a gente, que é Jesus. Inclusive o Novo Testamento fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala em suas cartas. Inclusive ele cita o Antigo Testamento dizendo, olha, o povo da antiguidade recebeu a sua justa retribuição por não aceitar a aliança de Deus por meio do homem, por meio da lei mosaica. Imaginem vocês, o apóstolo Paulo falando, quer ver vocês se não se atentarem para uma tão grande salvação que foi proposta para vocês. Não aceitarem a salvação por meio do próprio Filho de Deus, que é Jesus. Isso é o apóstolo Paulo falando em uma de suas cartas. E às vezes a gente não quer passar pelo processo do sofrimento da renúncia. É claro que a renúncia em si, ela gera o sofrimento também, não só o fato de lutar o bom combate, mas também renunciar gera o sofrimento. Porque eu estou fazendo aquilo que eu estou negligenciando aquilo que a minha carne quer fazer. Eu estou dizendo não para aquilo que o meu eu quer fazer. E matar o seu eu, matar o meu eu todos os dias não é fácil. Não é fácil andar na linha. Muita gente diz que é fácil servir a Deus, mas não é fácil servir a Deus. Se não fosse assim, Jesus não teria falado isso, renuncia a si mesmo. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós e nós precisamos sacrificar elas todos os dias. A gente precisa levar a crucificação de Cristo por onde andarmos, porque Jesus morreu por nós, mas nós precisamos morrer para nós mesmos para poder viver para Ele. E a salvação é isso. Nessa etapa, que é, falei o início, a intervenção, essa etapa é o meio, que é o caminho que é proposto para a gente, que envolve as nossas decisões, nossas escolhas. Não é fácil seguir esse caminho, mas o Senhor, Ele dá direção, o Senhor dá consolo, o Senhor dá conforto. As guerras que enfrentamos, às vezes, a gente olha somente para as consequências imediatas. As consequências imediatas, frente a uma tentação, frente a uma guerra que a gente não quer combater, que é o bom combate, é você ficar aliviado porque a sua carne foi satisfeita, é você se entregar, não lutar mais e, consequentemente, não sofrer por lutar o bom combate. Então é mais fácil desistir. Essas são as consequências imediatas. Mas as consequências a longo prazo é afastamento de Deus. E o afastamento de Deus gera muitas consequências negativas, e nós entendemos isso na Bíblia Sagrada. Muitos que se afastaram de Deus e tiveram consequências ruins. E que nós possamos permanecer firme, porque o caminho ele é para todos que chegarem. Diferente de uma maratona que corre e só ganha o prêmio ou alguns, essa corrida que estamos correndo, essa caminhada que estamos caminhando, ela é para todos que chegarem lá. Mas não podemos desfalecer no caminho, porque Deus não se agrada de quem desfalece no caminho. Então a gente precisa estar atento para esta situação. Salvação eu já falei aqui algumas vezes, salvação é uma via de mão dupla. Deus, Ele toma a iniciativa, é claro,
E é claro que as minhas atitudes frente a Ele são mínimas para que a salvação seja concreta. Claro, a maior coisa, a maior parte que fez foi Ele. Mas ainda assim, esse mínimo é necessário fazer para que a salvação seja concreta na minha vida. E a terceira etapa da salvação é o final, é o fim da salvação. E é o grande dia que nós aprendemos na Bíblia que nos encontraremos com Deus, que iremos comparecer perante Ele, primeiro para sermos julgados, e segundo as nossas obras. E a salvação, para ser concreta, para ser concretizada, ela precisa seguir essas três etapas. Para ser efetiva, ela precisa seguir essas três etapas. Ela tem que ter início, ela tem que ter meio, tem que ter fim. O Senhor, Ele fala aos corações das pessoas. Essa é a multiforme graça de Deus. Ainda que essas pessoas decidam em alguns momentos se desviar do caminho, Deus, Ele vai atrás dessas pessoas, porque um bom pai, ele espera o filho que foi um dia embora. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. Então é claro que sempre tem uma iniciativa do Criador que nos constrange, por conta da sua graça que está em torno dessa atitude dele, mas é necessário também nós aceitarmos a mão salvadora de Cristo. Quando Davi saiu da presença de Deus, Deus foi atrás dele novamente por intermédio do profeta. Existem pessoas que Deus está indo atrás, mas elas continuam negligenciando a voz de Deus. E o Senhor continua insistindo porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. E talvez, às vezes, a gente se perdeu no caminho, a gente falhou no caminho com o Senhor. Às vezes, talvez, a gente vem para a igreja, mas a gente não está mais lutando contra o pecado. Muitos assim de nós estamos, mas talvez tenha alguém que não esteja mais lutando, apenas se entregado. Mas o Senhor está chamando de volta, o Senhor Ele está atraindo de volta com o seu amor, porque o Senhor Ele é misericordioso, como já foi dito aqui. Não só misericordioso, Ele é riquíssimo em misericórdia. Então o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor nos selecionou, o Senhor Ele nos predestinou. Isso antes de Ele ter criado o homem, antes de Ele ter fundado a terra. Na Bíblia a gente já vê que Ele havia já nos selecionado, nos escolhido. Ele sabia que haveria uma igreja, porque o povo anterior o rejeitaria. Ele sabia que o homem pecaria. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia, então Ele já planejou algo. E o plano dele é a salvação. E a salvação não é unilateral. A salvação, ela depende também das minhas atitudes, não só de segurar na mão de Deus que está estendida para mim, para me tirar das trevas, mas de permanecer segurando essa mão dia após dia. Não existe outra forma se não for com renúncia. Não existe outra forma se não for carregando a sua cruz. Às vezes a gente não quer passar pelo sofrimento, às vezes a gente não quer passar pelo sofrimento decorrente das lutas. E Deus nos ensina na sua palavra que é com sofrimento que a gente se aperfeiçoa até chegar à salvação. Não existe outra forma, não existe outro jeito. Ele não deixou outra receita. É essa a receita. A forma para a gente viver bem está tudo na Bíblia Sagrada. Então é entendendo, é meditando na Bíblia Sagrada que a gente vai ter uma vida segundo a vontade de Deus. Tá bom, mas não é orando também? Sim, mas a oração também, o ensinamento para orar também está aqui. Esse é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. E às vezes a gente não quer passar pelo sofrimento, e isso acaba retardando o cumprimento dos propósitos de Deus na minha vida. Isso acaba retardando a progressão espiritual, a progressão ministerial para a minha vida, porque eu não aceito viver o processo. E para viver o propósito é necessário viver o processo. O apóstolo Pedro falou que é necessário passarmos pelo sofrimento até chegar à salvação, porque
Assim como o ouro é forjado pelo fogo, a nossa fé também é forjada pelo sofrimento, pela tribulação, pela aflição. Estamos nessa terra, mas nós somos vencedores, porque Jesus, ele nos deu essa garantia. Mas para a gente ser de fato vencedor, a gente não pode desfalecer no caminho e se encontrar nessa condição quando chegar o grande dia. Então, se porventura eu desfaleci, se porventura eu parei, se porventura eu estagnei, o Senhor está aqui novamente, me chamando, me atraindo para a presença dele. Porque não existe outro lugar que possa te preencher, que possa te fazer feliz. O lugar que Deus colocou, é só Ele que pode preencher. Esse vazio que existe dentro de mim, é só Jesus que pode preencher. Eu posso procurar amor em 1000 pessoas, eu não vou preencher. É só Jesus que pode preencher. As demais coisas são acréscimos, as demais coisas Deus ele complementa. Mas a principal coisa é a presença de Deus na minha e na sua vida. Se não estivermos de Deus, a gente está fadado ao fracasso. Não adianta termos uma boa profissão, não adianta termos uma boa família. Se não tivermos Deus, a gente está fadado ao fracasso. A Bíblia diz para a gente ter atenção e ficar nessa terra como peregrinos. Ou seja, a gente precisa dessa noção de que somos peregrinos. Nós temos responsabilidades e precisamos assumi-las, responsabilidades terrenas que Deus deu como trabalho, administrar a família, etc. Sim, não fazer isso com certeza é pecado, é a própria Bíblia diz assim. Mas a nosso principal foco é Cristo Jesus, é o seu reino. Não está no fato, a maravilha não está no fato de se alguém é circunciso, se alguém é incircunciso, ou seja, se alguém de uma religião segue uma denominação tal, não. Está no fato de nós seguirmos os mandamentos de Deus, nós obedecermos a sua palavra. Está no fato de nós termos um vínculo. Quando a Bíblia fala em guardar a palavra de Deus no coração, ela está falando nada mais, nada menos que um vínculo profundo que a gente precisa ter com a palavra, com os mandamentos de Deus. Mas para ter um vínculo profundo com os mandamentos de Deus, a gente precisa conhecer aquele que instituiu esses mandamentos. A gente precisa conhecer o dono de todas as coisas. E para conhecê-lo dia após dia, para progredir nesse sentido de evoluir espiritualmente, é guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. O Senhor não se agrada da desobediência. Então, se eu nessa noite ouvir a voz de Deus em alguma palavra, se Deus tocou no meu coração, eu preciso me atentar, eu preciso não endurecer meu coração, eu preciso deixar Deus quebrar o meu coração, para que eu possa estar de fato perto dele. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia é clara nisso. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Infelizmente nem todos serão, muitos não. Vou fazer descaso por isso. Talvez você conheça alguém que faça descaso. Não que Deus não possa restituir e entrar na vida dessa pessoa, pode. Mas infelizmente muitos vão chegar no grande dia e não vão ter outra oportunidade de recomeçar. Então a oportunidade nossa é nessa noite. Precisamos andar, sermos sal dessa terra, a luz desse mundo. Guardar o nosso olhar, porque se a gente guarda o nosso olhar, a nossa visão, todo o nosso corpo será luminoso. Então a gente precisa entender que sempre tem um ponto de partida para que o pecado entre na minha vida. E o pecado de partida é o olhar, que depois começa com maquinadamente, depois efetivamente o praticado pecado. Então a gente precisa guardar, acima de tudo, o nosso coração, porque dele procede essa vida. A gente precisa guardar os nossos olhos, para que o nosso corpo seja luminoso, para que a gente, de fato, agrade a Deus. Essa foi a palavra breve que eu trouxe, que Jesus colocou no meu coração no decorrer desses dias. Espero que os irmãos
tenham compreendido e entendido, e que Deus tenha consolidado a nossa fé nessa noite, através da sua palavra, porque eu creio que o que vem dele não sai vazio, tem um efeito, ela surte o efeito que foi planejado pelo próprio Deus. E talvez você tenha recebido essa palavra e que em nome de Jesus você guarde o seu coração. E que Deus continue nos abençoando. E lembre-se, precisamos progredir, porque estamos nos últimos dias, precisamos progredir espiritualmente, ministerialmente, porque Deus ele quer usar pessoas para alcançar outras pessoas. Essa é a forma de trabalhar de Deus. E para que Ele venha usar essas pessoas que Ele separou para o ministério, Ele precisa aperfeiçoar, Ele precisa moldar, Ele precisa transformar dia após dia. Então aceite o sofrimento de Deus. Entenda, eu e você sofremos, mas sofremos com Deus. É bem melhor do que aquele que está sofrendo sem Deus, que escolheu um outro caminho. Então, precisamos viver com aprender a viver com essa simultaneidade de estar em guerra, estar lutando, mas ao mesmo tempo recebendo refrigério, recebendo conforto, recebendo alívio, recebendo a paz do nosso Mestre. A minha paz vos dou, Jesus disse, minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. O alívio que você sente por aí no mundo para alguém, talvez alguém te dê, talvez que algum trabalho, alguma profissão, alguma coisa te dê, nem se compara com o alívio, com a paz que o nosso Senhor te dá. É espiritual, tudo que vem dele é maior, tudo que vem dele é mais grandioso. Tudo que vem dele é o que precisamos para continuar caminhando. Que fiquemos com essa palavra e que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço.